Bem-vinda e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e hoje a gente vai atender um pedido aí de muita gente. Mais ou menos um pedido. Mais ou menos. O pessoal tá falando muito aqui nos comentários pra gente fazer mais vídeos sobre introdução com filme, com série. A gente já fez um sobre isso e eu acredito que eu até poderia ficar aqui colocando outros filmes, alguns filmes que eu gosto e como relacionar alguns temas. Mas eu pensei em algo que pode ser bem mais legal que isso. Legal? Bem louco. Que tal você usar uma obra de arte como um quadro na sua introdução? Fica muito legal, quase ninguém faz isso e é bem tranquilinho. Quer ver como faz? Então vem comigo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e suas amigas S2. Para fazer uma introdução usando um quadro, uma obra de arte, é importante que você saiba que esse quadro ele não vai funcionar como argumento, mas sim vai procurar dar um brilho a mais no seu texto. Eu costumo comparar isso à maquiagem, talvez pessoas que usam maquiagem me entendam melhor. Uma boa maquiagem não faz a pessoa mais bonita, mas pode ajudar e pode ajudar bastante. Na redação é igualzinho. Um quadro ou qualquer outra obra na introdução pode ser legal para dar um destaque a algo que já é bonito, que já é bom. E esse algo deve ser a sua tese, a sua análise do tema. Então, olha lá, antes da gente pensar em um quadro, eu vou pensar no que é essencial. Por exemplo, um tema que eu acredito que tem potencial alto nesse ano no Enem é o de saneamento básico. Tem se falado bastante, a gente já fez um vídeo comentando temas possíveis, esse é um tema em que eu acredito bastante. Bom, vamos lá. Para esse tema, um dos aspectos que chama muito a minha atenção é a da mortalidade infantil. Acho que você sabe, muitas crianças ainda morrem por doenças relacionadas à falta de saneamento básico, o que deveria ser inadmissível, inaceitável. Então pense que na minha discussão para esse tema, eu vou falar dessa questão e que isso seja importante demais para o meu texto. Agora, depois que eu te falei isso, dá uma olhada nesse quadro aqui, ó. Repara, quiser, dá um pause, presta bastante atenção. Foi? Esse quadro é do pintor brasileiro Cândido Portinari e se chama Criança Morta. Esse quadro, inclusive, é da coleção do MASP. Se algum dia você tiver a oportunidade de ir lá ver, vale a pena demais ver o quadro de perto. Mas olha o quadro, pensa no tema que eu tinha falado agora há pouco. Pense agora no que eu acabei de falar, na mortalidade infantil. Eu acho que você percebeu que dá para fazer uma ótima introdução usando esse quadro aqui. E, claro, a pergunta, como eu faço isso? Gente, o caminho ideal é que você siga alguns passos. Primeiro, você precisa apresentar o quadro, descrever, analisá-lo. Você tem que supor, e isso é muito sério, que o seu corretor, seu leitor, nunca viu esse quadro na vida. E ele vai ter que conseguir imaginá-lo, pelo menos, nos seus aspectos principais. Fechou? Mas ao analisar o quadro, não vai dar para você falar de tudo. Provavelmente aqui você não vai falar das cores ou desse solo, ou uma coisa que eu gosto bastante, me chama a atenção, da semelhança das lágrimas que saem dos olhos dessa criança aqui, mais à esquerda, com pedras que estão ali no chão, se parecem bastante, dá muitas interpretações legais. Mas você vai selecionar qual aspecto da obra tem a ver com a sua discussão. E nesse caso será a criança morta, que é o tema central. Então, o começo podia ser algo assim. Vamos começar a escrever, vai lendo comigo, ó. No quadro Criança Morta, de Cândido Portinari, vê-se em seu centro, nas mãos de um pai curvado, como que entregando a quem o observa o corpo de uma criança, magra, pálida, sem vida. E é esse o começo que ninguém faz. É um começo que impressiona. Se ele for bem feito, ele pode ser até mesmo um começo que emociona quem está lendo, tá bom? Mas você sabe, isso não basta. A gente agora precisa ligar esse quadro ao tema, que era o saneamento básico. Para fazer isso, convém, depois da descrição, você fazer uma análise, obviamente, do trecho. Eu vou colocar de novo o que eu já tinha escrito e olha como continua, ó. Mais do que uma obra de arte, seu autor realiza uma forte denúncia, ainda atual, sobre a dor provocada pela morte evitável de tantas crianças em nosso país. Essa análise do significado do trecho é bem importante. É ela que vai fazer a ligação com o tema. E vem comigo como a gente vai continuar. Dá uma olhada como é que seguiria essa parte, tá?
Indiscutivelmente, um fator capaz de impedir sofrimentos como esse é o acesso a saneamento básico. É o tema aqui, ó. Comprovadamente, uma das mais eficientes medidas para o combate à mortalidade infantil. Viu? A gente agora colocou o tema, que era saneamento básico. Feito isso, o passo é encaminhar a discussão. Você pode colocar já os argumentos, que eu prefiro, ou então você prefere deixar mais aberto, dizendo que é importante analisar esse problema. A última parte ficaria mais ou menos assim. Vai continuando comigo, ó. No entanto, no Brasil, quase metade da população não conta com tratamento de esgoto, o que faz com que seja essencial analisar os motivos que contribuem para a permanência desse problema. E aí, gostou? Entendeu os passos? Uma coisa que eu queria que você não esquecesse é que antes de pensar no quadro, pensa no tema, pensa na tese, pensa o que você vai colocar, porque se você for discutir saneamento básico que não vai ter mortalidade infantil, tudo isso aqui que eu fiz não vai ter o menor sentido, vai ficar forçado, vai ficar péssimo. Então pensa primeiro na tese, no que você vai defender, e aí você pensa num quadro, numa obra para relacionar. Foi? Ah, Marcelo, eu gostei, mas eu não conhecia esse quadro, então não ia conseguir fazer. Pois é, para fazer isso você vai precisar sim de repertório, você vai precisar conhecer algumas obras e saber relacioná-las a alguns temas. E para você já dar um like aqui, se inscrever no canal, eu vou apresentar mais 9 obras, com essa vão ser 10, e fazer uma rápida análise de cada uma, para que você que não tem esse tipo de repertório, pelo menos comece a ter 10 obras aí no seu repertório. Foi? Bom, já que eu falei do Portinari, tem esse outro quadro aqui, bem simplesinho, mas bem bonitinho. O nome dele é Meninos Soltando Pipa. Eu acho que esse quadro ficaria bem legal para você falar do tema atividade física. Em um passado, gente, não muito distante, na minha infância era assim, as crianças ficavam nas ruas com brincadeiras como soltar pipa, cheia de atividade física. Hoje, muitas crianças ficam em casa, no celular, no computador, no videogame e acabam desde cedo não praticando atividade física. Então, para esse tema, esse quadro podia ficar legal. Você faz o mesmo esquema que a gente colocou naquele primeiro. Fechou? Tem esse outro quadro aqui chamado Operários, de Tarsila do Amaral. É um quadro muito famoso, bem conhecido. Nesse quadro cabem muitas interpretações, mas eu gosto de pensar nele como um retrato da diversidade no Brasil. Repara que tem homens, tem mulheres com cores de pele variadas, tem até mulher com véu, tem uma aqui embaixo. Se você reparar, vai ver que tem gente com olhinho puxado. É um quadro bem legal. Esse quadro, gente, fica bem fácil de se usar quando você quiser falar da diversidade e como ela está presente no Brasil. E esse é um assunto que aparece em muitos vestibulares, no Enem, muito. E, por enquanto, eu estou trazendo pintores brasileiros, porque eu acho que tem mais a ver no Enem. Mas você sempre pode pensar em outros pintores, em outras escolas, principalmente se você não estiver pensando em Enem. Aí dá para pensar muito mais longe. E uma obra extremamente famosa é essa aqui. Eu acho que você conhece, é O Grito, de Munch. Eu não sei se essa é a pronúncia, Munch, não sei falar. De novo, gente, tem muitas interpretações desse quadro. Inclusive, essa cara aqui foi usada em filme de terror. Esse quadro é bem famoso. Mas para temas como transtornos mentais, eu acho que ele pode ficar bem legal, esse desespero. E tem nesse quadro uma interpretação mais sutil de que eu gosto muito também, tá? Você vê aqui no quadro, em primeiro plano, uma pessoa desesperada, esse que está gritando. E como esse desespero parece distorcer tudo que está em volta, inclusive. Mas repara que mais ao fundo há a presença de duas pessoas. É como se fosse uma ponte lá no final, tem duas pessoas. E essas duas pessoas, elas sempre parecem indiferentes ao grito. E isso poderia ser trabalhado em uma redação sobre solidariedade ou falta dela. Enquanto ele desesperado, outras pessoas indiferentes a esse desespero. Pode ser um caminho interessante, esse quadro é muito legal. Tem um outro quadro aqui que eu adoro também. Ele se chama Persistência da Memória, do Salvador Dalí. Nele aparecem esses relógios moles, conhece? Desmanchando quase, não desmancha, mas estão todos molengas. Esses relógios vão aparecer em outras obras do Dalí, mas nessa aqui eles são bem evidentes, eles são talvez o principal tema do quadro. E é possível ligar esse quadro à questão de como o tempo é algo moldado,
mutável, como o tempo é relativo. E isso dá para você pensar em temas que têm a ver com o tempo, ou com a falta de tempo, com a rapidez da vida, enfim, alguma coisa desse tipo. Por falar em tempo, tem um tema que caiu na FUVEST já faz alguns anos, que era para você analisar ou argumentar sobre o tempo, sobre o passado, o presente e o futuro, e falar qual desses tempos era mais importante. E claro, todos eles são. O passado nos molda, nos traz umas influências com as quais a gente tem que lidar. A gente vive no presente, por isso o presente é tão importante, o carpe diem, e o futuro muitas vezes também nos molda. Muitos de vocês deixam de fazer coisas no presente pensando no futuro, pensando em passar na faculdade, que é algo que está lá no futuro. Beleza? Bom, o tema da FUVEST pedia para você lidar ou discutir esses três temas. Gente, agora dá uma olhada nesse quadro aqui, né? É do Pablo Picasso, espero que você conheça pelo menos o autor. E a hora que você olha esse quadro, eu falo do tema, né, que era tempo, você vai falar, meu, você tá louco, nada a ver esse quadro com o tema do tempo. Mas eu queria que você entendesse que esse quadro, ele tá dentro de uma estética, que é a estética cubista. Eu não sei o que você conhece dela, mas pensa comigo, a gente vai tentando mostrar aqui, tá? Uma das características essenciais da pintura é a perspectiva. É você, por exemplo, desenhar um cubo, em que você, num plano, faz parecer com que tenham três dimensões. Só que o cubismo, assim como várias outras vanguardas europeias, elas tentam desconstruir esses elementos centrais da pintura até então. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses três planos de um cubo e fazem com que eles se sobreponham e fiquem como se fosse um só. Olha de novo esse quadro e você vai perceber que essa mulher aqui, ela tá de perfil, mas não tá de perfil, porque você vai ver os dois olhos do mesmo lado. Então é como se ela estivesse de frente, mas tá de lado. Então ele pega o perfil e destrói, quer dizer, pega essa perspectiva e acaba com ela e traz tudo para um plano só. Em outras palavras, ela pega as três dimensões e sobrepõe, formando algo único. Assim como o tempo, que também tem três dimensões, o passado, o presente e o futuro, mas que se sobrepõe construindo alguma coisa única. Viajei demais? Olha, isso numa introdução ficaria bem legal. Você explicando o cubismo, essa ideia das três dimensões num só plano e falando que o tempo acontece a mesma coisa. Você tem os três tempos, presente, passado e futuro, que se sobrepõem, formando algo único. Claro, se essa fosse a sua tese. Gostou dessa? Essa aqui a gente foi para um outro lado. A gente foi para um estilo, para um movimento. Gente, falando em movimentos, né, que é essa ideia, eu queria muito que você desse uma olhada nesse quadro aqui. Ele é do Caravaggio e esse quadro a gente já colocou no outro vídeo que a gente falava aí de redações com dois lados, tá? Ele traz essa técnica que a gente chama de chiaro escuro, que é misturar luz e sombra. E para você discutir um tema com dois lados, nossa, fica muito tranquilo você fazer uma introdução trazendo uma obra dessa, dizendo que na obra tem os dois lados, tem o claro e o escuro, que se sobrepõem, que se combinam, e isso cria algo único. E você pode dizer que no tema em questão a gente tem dois lados também, e esses dois lados se combinam. Pode ser bem legal, em alguns temas essa introdução vai ficar show de bola. Tem uma outra obra que também vai nesse sentido, que ao invés de eu analisar a obra em si, eu vou tentar analisar a escola, né, em que ela aparece. Isso aqui é uma escultura, não é mais um quadro, é o Davi, do Michelangelo, obra famosíssima e ele é gigante, inclusive 4 metros de altura, tá? Mas o que eu queria que você percebesse é que nesse momento histórico, né, o que você vai perceber é uma harmonia muito grande, é um equilíbrio, né? É essa busca das formas extremamente harmoniosas. Se comparar com o Picasso que eu coloquei agora há pouco, todo destruído, né? Não é destruído, mas com esse equilíbrio todo desfeito, aqui a gente tem o equilíbrio muito claro. E isso pode ser legal para você discutir uma tese em que você fala em que há um equilíbrio, ou que deveria haver um equilíbrio na sociedade, e aí você traz como uma obra de Michelangelo harmoniosa, equilibrada. Fechou? Gente, tem esse outro artista aqui, o Escher, tá? Esse aqui é um quadro dele e que ele é muito legal, porque esse artista, ele vai fazer muitas vezes obras em que a gente se confunde, ele tenta usar ilusões, né? Em que a gente começa a olhar o quadro e na hora que percebe não entendeu direito o que está acontecendo ali, que choca nossos sentidos. Por exemplo, nesse, se você for seguindo a escadinha, você vai percebendo que as pessoas estão subindo, subindo, subindo e chegam no mesmo lugar, o que seria impossível, ou no sentido contrário,
contrário, tá? Estão descendo, descendo, descendo e chegam no mesmo lugar. Então ele tenta enganar a nossa percepção. E isso pode ser muito interessante para você discutir temas em que os sentidos podem nos enganar, tá bom? Eu acho que é legal dar uma redação interessantíssima. E para fechar, eu gosto muito que você pense nessa obra, tá? É do Marcel Duchamp, chama-se A Fonte, tá? O que tem nessa obra que muita gente olha e fala, cara, o que é isso? O cara pegou um mictório e colocou lá no museu, o que isso significa, tá? Bom, a essência dessa obra é que você, assim como eu e quase todo mundo, já viu um mictório, beleza? A gente viu, tá? Mas você já viu mesmo, né? O que o Duchamp faz, a hora que ele pega esse mictório e põe no museu, é obrigar as pessoas a olharem aquilo com outro olhar. Eu não posso olhar lá no museu esse mictório como sendo algo utilizável, mas eu tenho que tentar olhar de outra forma. E nesse momento eu vou começar a perceber como essas formas, elas podem ser líricas, elas podem ser belas. Então eu vou olhar para aquilo que eu já conheço com outro olhar. Eu vou olhar com olhos livres. Eu gosto muito dessa expressão. E isso, esse quadro ou esse movimento artístico tem tudo a ver com liberdade, principalmente liberdade de expressão, que é você poder olhar para alguma coisa que existe na sociedade há muito tempo com um outro olhar, com uma outra interpretação, tentando ver nessa relação familiar, nessa relação econômica, nessa relação política, algo que normalmente não é visto. E isso pode ser muito legal ligado ao tema liberdade de expressão. Fechou? E aí, gostou? Eu vou lançar aqui, gente, um desafio. Eu vou pedir para você escrever uma introdução com alguma obra de arte. Pode ser uma dessas que eu falei, ou qualquer outra que você queira. Coloca aqui como comentário a introdução mesmo. E aquela que ficar mais legal ganha uma correção na nossa plataforma. Combinado? Quem vai julgar você, eu e a Baju, que faz os vídeos todos aqui. E no nosso julgamento a gente vai levar em conta a clareza e a beleza da introdução. Então, capricha, vale a pena demais você tentar. E, claro, se ela não ficar boa, gente, eu vou entrar para dar algumas dicas também. De repente você fez, não ficou tão legal, eu entro lá e comento, ó, tá bom, mas isso aqui você pode melhorar, pode fazer de outro jeito. Então pode ser uma forma da gente aprender junto. Foi? Então você não perde nada fazendo. Vale a pena fazer, capricha aí, vamos ver o engajamento, vamos ver a participação da turma. Não tenha medo, vai ficar legal. Faz aí que eu quero ler. Beijo no coração, até o próximo vídeo. Como é que fala, Baju? Eu não sei também. Ele é o quê? Ele é perto da Alemanha, alguma coisa, mas ele não é alemão. Talvez tenha um som de R no final. Monk. Eu acho que você conhece esse quadro, é o grito do Monk. É a pronúncia, depois vocês zoam comigo.